A guerra na Ucrânia teve uma escalada dramática na última semana. A Ucrânia aumentou significativamente o ritmo de suas operações, tanto na linha de frente quanto no ar, e parece ter atingido um ponto sensível dentro da Rússia. Um ataque maciço russo contra várias cidades ucranianas, usando um número recorde de drones e mísseis, foi respondido imediatamente por um grande ataque ucraniano contra Moscou e várias outras regiões. Mas os ucranianos também vêm intensificando seus ataques contra territórios ucranianos ocupados pela Rússia. E é um desses ataques, na cidade de Starobilsk, em Luhansk ocupada, que realmente incomodou os russos. Em resposta, a Rússia realizou um dos ataques mais severos contra Kiev em maio e ameaçou atacar com ainda mais força em breve. Mas, continuando a disputa, a Ucrânia respondeu com um ataque devastador, e agora a Ucrânia e o mundo estão se preparando para o que vem a seguir. Devido à forte resposta da Ucrânia, o nível de risco nesta guerra talvez nunca tenha sido tão alto. Resumo do que a Ucrânia fez e possíveis próximos passos. O ataque a Starobilsk na noite de 22 para 23 de maio foi um dos muitos que vem atormentando os territórios ocupados nas últimas semanas. A Ucrânia parece ter estabelecido uma grande zona de abate ao longo da crucial rodovia M14. É a principal rota logística na área ocupada, ligando o território russo continental à Crimeia de leste a oeste. O que antes era uma estrada da vida virou uma estrada da morte. Imagens mostram dezenas de veículos militares, caminhões-tanque e outros veículos em chamas ou queimados à beira da estrada. A estrada, conhecida como RR-280 na Rússia, ficou tão perigosa que Vladimir Saldo, o chefe da ocupação russa do Oblast de Kherson, foi obrigado a emitir um decreto restringindo o movimento de veículos de carga em um grande trecho da estrada. Mas os ataques nos territórios ocupados não pararam aí. Em 20 de maio, Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, informou que suas unidades atacaram um campo de treinamento de pilotos de drones russos na cidade ocupada de Snizhny. Ele disse que ao menos 65 cadetes e um instrutor morreram no incidente. No dia seguinte, o presidente ucraniano Zelensky informou que novos ataques atingiram uma sede do Serviço de Segurança russo e um sistema de defesa aérea na região ocupada de Kherson, matando e ferindo quase 100 russos. Segundo o Estado-Maior ucraniano, entre 25 e 26 de maio, as forças ucranianas atingiram um posto de comando russo em Ocheretina, no Oblast de Donetsk, e outro regional em Verkhnya Kranitsia, no Oblast de Zaporizhia. Estações de controle terrestre das forças russas perto de Nesterianka, Zaporizhia, e Novorodivka, Donetsk, também teriam sido atingidas. Mas os ucranianos estavam só começando. Atacaram também um depósito de drones russos, um depósito logístico perto de Novopatrivka e outro na cidade de Donetsk, e um vagão-tanque de combustível perto de Debaltsev, todos no Oblast de Donetsk. As forças ucranianas disseram ter atacado com sucesso uma estação de radar russa, um L-125 Nyobizv, perto de Yask, no Oblast de Luhansk, em 24 de maio. Apesar de não ter saído na mídia ocidental, veículos russos relatam um ataque inédito à cidade de Enerhodar, onde está a usina nuclear de Zaporizhia, em 27 de maio. O diretor de comunicações da usina, Yevgeny Yashina, disse à mídia russa que pelo menos 50 explosões foram registradas, deixando as comunicações interrompidas e parte da cidade sem energia. Os territórios ocupados foram duramente atingidos e os russos sentiram o impacto. O ataque ucraniano a Starobilsk em Luhansk em 22 de maio realmente irritou os russos. Isso provavelmente é um eufemismo para o clima na Rússia após o ataque. Na verdade, em muitos aspectos, esse ataque pode acabar sendo a sua Bucha. Como você deve se lembrar, a Rússia ocupou Bucha, nos arredores de Kiev, durante sua marcha inicial em março de 2022. Depois que eles se retiraram, as forças ucranianas encontraram centenas de civis mortos nas ruas, porões e valas comuns. As vítimas geralmente eram achadas com as mãos amarradas para trás e tiros na cabeça. O incidente causou indignação mundial e acelerou o apoio internacional à Ucrânia. Mas, acima de tudo, fortaleceu a unidade nacional e o apoio ao governo e às forças ucranianas contra a invasão russa. Provavelmente mais do que qualquer outro evento isolado nos estágios iniciais da guerra. Mesmo com muitas evidências, a Rússia negou as acusações. O presidente Vladimir Putin, o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e até o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, classificaram isso como um ataque forjado. Mas agora, em Starobilsk, os papéis se inverteram. A Ucrânia diz ter atingido o quartel-general da elite russa de drones Rubicon perto da cidade.
O Estado-Maior afirmou que foi só um dos vários ataques a alvos militares naquela noite, mas os russos relataram o oposto. Os russos dizem que foi um ataque a sangue frio a uma faculdade de formação de professores, com 21 mortos e dezenas de feridos. Segundo eles, a maioria das vítimas eram estudantes, meninas adolescentes, entre 14 e 18 anos. Afirmam que drones ucranianos primeiro atingiram um dormitório onde meninas dormiam e depois lançaram várias ondas de drones, 16 ao todo, contra sobreviventes e socorristas. Imagens mostram diversos prédios destruídos no colégio Starobilsk da Universidade Pedagógica de Luhansk, incluindo um dormitório de 5 andares em ruínas. Após uma sessão tensa e desagradável do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia para debater o ataque, países europeus como Dinamarca e Letônia rejeitaram a versão russa. Como resposta, russos levaram jornalistas estrangeiros ao local. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, BBC, CNN e toda a mídia japonesa recusaram o convite por diferentes motivos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, depois acusou a CNN de filmar a preparação do ataque, citando uma reportagem do correspondente Nick Patton Walsh. Porém, relatos apontam que 50 jornalistas de 19 países participaram da viagem. Pelas imagens obtidas, não há nenhuma evidência discernível de instalações militares no local. Neste momento, é muito difícil dizer o que realmente aconteceu. Talvez nunca saberemos. O que é certo é que a resposta russa foi inédita, ao menos na guerra na Ucrânia. A mídia russa tem dado uma cobertura intensa, muito parecida com o que aconteceu após Bucha. É justo dizer que a nação está chocada e indignada, não só pelo ataque, mas também porque afirmam que a Ucrânia zombou da tragédia. Os frequentes ataques da Ucrânia à infraestrutura russa, incluindo o inédito em Moscou na semana anterior, somados às preocupações financeiras, já haviam piorado muito o clima no país, principalmente na capital. Mas o ataque a Starobilsk parece ter cruzado algum tipo de limite psicológico nacional. Em resumo, eles querem sangue, e a pressão sobre Putin para responder com força aumentou vários níveis. Putin chamou o ataque de ato terrorista. Ele afirmou que não havia instalações militares, de inteligência ou serviços relacionados por perto. Não há qualquer base para dizer que os projéteis atingiram o prédio devido aos nossos sistemas de defesa aérea ou guerra eletrônica. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o ataque de 22 de maio levou a guerra a um ponto crítico e alertou que a paciência do país acabou. Relatos indicam que Putin pediu aos militares que apresentassem propostas para um ataque retaliatório, e ele veio pouco depois. Na noite seguinte, a Rússia realizou um dos ataques mais intensos contra Kiev e outras áreas. A Força Aérea da Ucrânia disse que, ao todo, 90 mísseis e 600 drones foram detectados. Disse que dados iniciais mostraram que 55 mísseis balísticos e de cruzeiro e 549 drones foram abatidos ou interceptados, enquanto 19 mísseis podem não ter atingido seus alvos. No entanto, eles reconheceram que houve 16 impactos diretos de mísseis e 51 de drones em 54 locais. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, pareceu contestar essas taxas de interceptação. Tivemos realmente um ataque sério, 90 mísseis, 600 drones, quase todos na capital. Então, isso é realmente um problema, disse ele. As imagens mostram pouca evidência de defesa aérea ativa na cidade durante o ataque. É possível que as defesas aéreas tenham tido mais sucesso em outras regiões atacadas. Cherkasy, Kharkiv, Odessa, Poltava, Sumy e Jitomir. Os russos aparentemente também realizaram ao menos um ataque com a suposta superarma Oreshnik. Zelensky confirmou imagens geolocalizadas que mostram um Oreshnik atingindo Bilyasivka, na região de Kiev. Vários vídeos do ataque surgiram, e um deles foi geolocalizado de forma intrigante em Donetsk. Com base nessas imagens, parece que um segundo ataque ocorreu no norte de Donetsk, em algum ponto ao longo da linha que passa pela cidade, atravessando Donetsk e o leste da região de Kharkiv, até a região de Belgorod, na Rússia. Há relatos de que outro Oreshnik foi lançado, mas falhou e caiu na Rússia, ou em territórios ocupados. Essa análise você não encontra em qualquer canal militar por aí no YouTube. Se você quer ficar por dentro das notícias mais importantes do dia e entender por que elas são relevantes, clique no botão de se inscrever. Ainda não se sabe ao certo o que os russos atingiram em Bilyasivka, nem se era o alvo desejado. Há um aeródromo próximo ao impacto e uma zona industrial que pode ter instalações militares, mas inicialmente parece que atingiram áreas civis agrícolas e industriais, causando apenas danos superficiais.
Ainda assim, o uso do Oreshnik gerou duras críticas dos líderes europeus. O presidente francês Emmanuel Macron condenou o ataque como prova do impasse da guerra de agressão da Rússia. O chanceler alemão Friedrich Merz classificou o ataque como uma escalada imprudente e afirmou que a Alemanha continua firmemente ao lado da Ucrânia. Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, chamou isso de tática política de intimidação e aposta nuclear imprudente. O Oreshnik é destinado principalmente como uma arma nuclear, mas sua carga de 6 mísseis, cada um liberando 6 submunições, só pode ser usada como uma arma puramente cinética, sem ogiva alguma acoplada. Putin já afirmou anteriormente que os materiais especiais usados em sua construção queimam quase tão quente quanto a superfície do Sol, e que por isso os mísseis poderiam penetrar profundamente em estruturas fortificadas. O ataque à Bilha Cívica não foi nuclear. Não houve nuvem em forma de cogumelo ou radiação, mas a ameaça nuclear citada por Kallas é clara. A mensagem da Rússia é que o próximo ataque Oreshnik pode ter ogivas nucleares. Até agora, não há provas de que a Ucrânia ou outros tenham defesas aéreas para detê-lo. Mas o Oreshnik estava longe de ser o único tipo de míssil usado durante o ataque. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os ataques usaram mísseis Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Zircon, mísseis de cruzeiro lançados do ar, mar e solo, além de drones de ataque. Afirmaram atingir postos de comando do Comando das Forças Terrestres da Ucrânia, da principal diretoria de inteligência do Ministério da Defesa e outros postos de comando ucranianos, além de infraestrutura militar não especificada. Como sempre, disseram que não tiveram como alvo bens civis. Mas as evidências indicam o contrário. Prédios residenciais, centros comerciais e edifícios de serviços de emergência foram atingidos. Zelensky afirmou que 4 morreram e 100 ficaram feridas ao todo. Atacaram uma instalação de abastecimento de água e o Museu de Chernobyl em Kiev ficou praticamente destruído. O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klimenko, chamou o ataque ao museu de um ataque deliberado à história, à memória e à verdade. Mais cedo, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que uma pessoa morreu após um prédio residencial de 9 andares, no distrito central de Shevchenko, ser atingido e pegar fogo nos andares superiores. No mesmo distrito, um ataque perto de um abrigo antiaéreo em uma escola bloqueou a entrada com destroços, prendendo várias pessoas lá dentro. Relatos apontam danos em todos os distritos de Kiev. A única infraestrutura militar confirmada como atingida pelas autoridades ucranianas foi o prédio do Comando das Forças Terrestres da Ucrânia. Segundo o assessor do Ministério da Defesa da Ucrânia, Sergei Flash Beskresnov, a instalação não é usada desde o início da guerra. Ele confirmou que a fábrica de Lukyanivka, já danificada antes, foi novamente atingida. No fim, não ficou claro que os russos ganharam, além de fazer Kiev parecer o centro do apocalipse ao amanhecer. Os ucranianos aceitaram o ataque sem reação? Claro que não. A retaliação foi rápida, devastadora e continua sem parar. Na madrugada de 27 de maio, a Ucrânia atingiu uma fábrica de reparo de aeronaves militares em Taganrog, na região de Rostov. O governador Yuri Sleuzar disse que as defesas aéreas derrubaram um míssil na cidade, cujos destroços feriram 2 mulheres, uma em estado grave. Imagens analisadas pelo portal russo Astra indicam que o ataque ocorreu próximo à 325ª Fábrica de Reparos de Aviação, responsável pela manutenção de aeronaves militares russas, incluindo aviões de transporte AN-12 e IL-76 bombardeiros Su, 24 caças de ataque Su-25 e helicópteros Mi-8 e Mi-24. A União Europeia, os Estados Unidos e a Ucrânia sancionaram a instalação por apoiar o esforço de guerra da Rússia. Ao norte, explosões de mísseis ucranianos atingiram a área do aeródromo militar de Baltimore, em Voronezh. A base abriga caças bombardeiros Su-34, usados pela Rússia contra a Ucrânia. O governador de Voronezh, Alexander Guchev, afirmou que 2 alvos de alta velocidade foram destruídos sobre a cidade. Segundo ele, destroços danificaram estruturas civis, mas não houve vítimas. O canal ucraniano X7 Nova Plus disse que os alvos eram mísseis de cruzeiro Storm Shadow britânicos e franceses, destinados à base aérea. Vídeos online mostraram fumaça preta densa após o ataque, indicando impactos diretos e não danos por destroços. Na mesma noite, forças ucranianas atacaram de novo a cidade sitiada de Tuapse, no Krai de Krasnodar. Essa cidade estratégica foi atingida pelo menos 5 vezes só na primavera de 2026. A cidade possui uma refinaria de petróleo e um terminal marítimo para exportação dos produtos. Um ataque anterior, em 1º de maio, transformou temporariamente a cidade em um inferno inabitável.
com o ar tão carregado de fumaça que respirar se tornou perigoso e tóxico. Choveu óleo preto, formando uma grande mancha que quase um mês depois ainda não foi totalmente limpa. O ataque mais recente teria atingido o terminal marítimo de petróleo e a refinaria, causando grande incêndio. O quartel-general operacional do CRAI de Krasnodar atribuiu os danos a destroços de drones que caíram. Na maioria das vezes, como em Taganrog e Voronezh, isso significa impacto direto. A Crimeia ocupada também foi atacada novamente, como costuma ocorrer. O governador de Sevastopol, Mikhail Razvozayev, disse que drones ucranianos e mísseis Storm Shadow atacaram a cidade à noite, e um míssil atingiu o prédio da diretoria sul do Banco Central da Rússia. O impacto causou incêndio no telhado e quebrou janelas e varandas de prédios residenciais próximos, sem vítimas, segundo autoridades locais. O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas interceptaram e destruíram 140 drones ucranianos em 7 regiões russas e na Crimeia durante a noite, sem citar ataques com mísseis. Agora, a Ucrânia e o mundo se preparam para o que vem a seguir, mesmo enquanto o país, sem dúvida, planeja seu próximo ataque. Na segunda-feira, antes dos ataques de retaliação da Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que suas forças armadas começariam a realizar o que chamou de ataques sistemáticos contra instalações da indústria militar da Ucrânia em Kiev, assim como o que denominou de centros de tomada de decisão. O ministério solicitou que estrangeiros, diplomatas, deixassem a cidade e moradores evitassem áreas militares e administrativas. Nem os Estados Unidos evitaram as consequências. Logo após o aviso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ligou para o secretário de Estado, Marco Rubio, e afirmou que Washington deveria evacuar os diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Mas seu aviso foi amplamente ignorado. Kaja Kallas afirmou na quarta-feira que os diplomatas da União Europeia não deixariam o país e que só os Estados Unidos começaram a desocupar a embaixada, mas negaram a informação. A embaixada dos Estados Unidos segue aberta, sem mudanças nas operações. Informações contrárias são falsas, publicou no X. É a mais recente de várias declarações embaraçosas de Kaja Kallas, gerando críticas crescentes da mídia e analistas. Mesmo assim, diplomatas europeus seguem no local, apesar do forte aviso russo de possível bombardeio ao distrito administrativo de Kiev. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Syabir, chamou os avisos de Moscou de chantagem descarada e afirmou que as ameaças não intimidariam diplomatas ocidentais na capital ucraniana. A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katerina Mladenova, recusou evacuar e afirmou que as missões ocidentais ficariam na cidade. Apesar da bravata, há indícios de preocupação da Ucrânia com a gravidade do próxima leva de ataques russos. Na quarta-feira, o analista ucraniano Ihor Romanenko afirmou que a Rússia acumulava mísseis balísticos e poderia lançar um ataque em massa em cerca de uma semana. O ex-vice-chefe do Estado-Maior-Geral e fundador do Safe Skies Over Ukraine afirmou que a Rússia aumenta o uso de mísseis balísticos para explorar a falta de mísseis antibalísticos ucranianos na defesa aérea. Na quarta-feira, Zelensky enviou uma carta aberta ao presidente Donald Trump, entregue ao Congresso pela embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Olena Stefanishina. Ele destacou a falta de defesas da Ucrânia contra mísseis balísticos e pediu que os Estados Unidos enviem interceptores Patriot mais rápido. Nossa proteção contra mísseis balísticos depende quase totalmente dos Estados Unidos. O ritmo de entregas do programa Pearl não acompanha mais a ameaça atual. Peço sua ajuda para proteger o espaço aéreo da Ucrânia de mísseis russos, escreveu ele. Não se sabe se Trump respondeu ou como responderá. Enquanto isso, blogueiros russos notaram que os ataques desta semana focaram em alvos ligados à Força Aérea Russa, especialmente o que eles dizem ser campos e instalações de onde a Rússia lança mísseis contra a Ucrânia. Eles sugerem que pode ser uma tentativa de impedir ou atrasar um ataque em massa, que, segundo Romanenko, está em andamento. Há uma pergunta que ninguém quer enfrentar, e com razão. Putin vai permitir o uso de arma nuclear tática? Os linha dura na Rússia foram atingidos pelos recentes reveses na linha de frente, pela crescente capacidade da Ucrânia de atingir profundamente o território russo com impunidade, e agora pelo ataque a Starobilsk. Eles estão exigindo uma ação extremamente dura, mas é discutível se a Rússia realmente tem o poder convencional para desferir um golpe verdadeiramente esmagador contra Kiev, ou lidar com as possíveis consequências. Vozes como a do professor Sergei Karaganov, presidente honorário do Presídium do Conselho de Política Externa e de Defesa, pressionam há tempos para que Putin abandone restrições com a Ucrânia, mas têm sido amplamente silenciadas pelo próprio Putin. A mensagem de Karaganov agora parece ganhar ressonância.
Ele diz que se o arsenal nuclear da Rússia não bastar para deter agressões, o país terá que usar parte dele para restaurar a dissuasão. Ele não está só defendendo ataques à Ucrânia. Ele também quer mirar nos países europeus que mais apoiam a Ucrânia. Primeiro ataques simbólicos, depois talvez menos simbólicos, disse ele ao veículo russo Vesti. Putin definiu várias linhas vermelhas na guerra, mas permitiu que fossem cruzadas sem grande reação, o que foi humilhante. A Ucrânia e seus aliados sempre aproveitaram para aumentar as apostas, mas agora parece diferente. Putin vai novamente falhar em defender sua linha ou Starobilsk foi o limite, como Lavrov afirmou. E se a Rússia estiver disposta, e mais importante, for capaz de lançar um ataque realmente devastador contra a Ucrânia ou além, como o mundo ocidental vai reagir? Os Estados Unidos e países europeus arriscariam uma devastação nuclear se Putin, por exemplo, transformasse o centro de Kiev numa cratera radioativa gigantesca. Vamos torcer para que essas perguntas continuem sendo apenas especulação. Mas aconteça o que acontecer, estaremos acompanhando de perto e mantendo você informado. Então, inscreva-se no canal e assista ao vídeo para decidir se as superarmas da Rússia, como o Oreshnik, são tudo isso. Obrigado por assistir.